Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vivendo de ACM. É um grande prazer, pessoal, estar aqui mais uma vez falando com você a respeito de alguns conteúdos básicos que você precisa saber a respeito de fachadas em ACM. Pessoal, meu nome é Márcio Mendonça, eu falo aqui da cidade de Belo Horizonte e eu queria encorajar a você deixar aí nos comentários de onde que você é e qual que é a sua função na sua empresa. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui a respeito de como você vai evitar sobras de material, sobras ali na sua fachada e aumentar a sua margem de lucro. Mas antes, pessoal, da gente começar com este conteúdo, eu queria falar para você se inscrever aí no nosso canal, deixar aí o seu joinha, compartilhar, para que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas também e assim entusiasmar cada vez mais a gente estar produzindo novos conteúdos. Ative o sininho aí, pessoal, e também para que vocês, na hora que nós fizermos novos conteúdos, vocês ser priorizados em estar recebendo, tá ok? Então, assim, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Pessoal, hoje nós vamos estar falando aqui a respeito de como você vai evitar sobras de material na sua fachada. Tá? Como você vai evitar sobra de material no trabalho que você vai estar executando e assim sucessivamente você vai aumentar a margem de lucro, né, do seu orçamento. Aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, um projetinho básico aqui, ó, a respeito de uma fachada, de como que ela é feita. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu preciso saber aqui essa medida, a medida da altura da coluna. Eu preciso saber aqui, ó, exatamente qual que é a medida aqui que eu vou ter nesse lugar. Depois, pessoal, eu vou precisar saber aqui, ó, qual que é a medida de ponta a ponta dessa fachada, de qual que é o tamanho aqui. Depois, pessoal, entender aqui, ó, qual que são as medidas da entrada da porta, tá? E também entender aqui, ó, qual que são as medidas dessas laterais, quais são as medidas das colunas. Fazendo isso, pessoal, o que eu vou fazer? O que eu tenho que preocupar primeiro? Qual que é essa medida que nós temos aqui, ó? Qual que é a medida que nós temos das laterais das colunas? Aqui dá para mim fazer. Normalmente nós trabalhamos no mercado de ACM aí com chapas de 1,22 m de largura ou chapa de 1,50 m de largura, ambas elas com 5 metros de comprimento, tá ok, pessoal? Lembrando aqui que se eu fizer um trabalho sem emenda nas minhas colunas, é a melhor forma de entregar uma fachada, a forma de sem emenda. Normalmente, quando a coluna é muito larga e eu não consigo fazer ela com 1,50 m, não consigo usar a chapa de 1,50 m para que ela não dê emendas, eu faço ela dividida. Mas não é o objetivo, tá ok, pessoal? O objetivo de uma fachada é você levar ela até aqui a placa, uma placa inteira. Normalmente, como que as pessoas fazem para ter essa placa inteira aqui, para você não ter essa emenda aqui, ó? Aqui temos 2,50 m.
Se aqui eu tiver 2,50 metros, eu consigo dividir essa coluna com essa daqui, ó. Eu consigo dividir essas colunas e ficar com 2,50 metros aqui e 2,50 metros para o lado de cá, que dá os 5 metros da placa de ACM. Pessoal, aqui ó, esses 2,50 metros, eu preciso ter normalmente, nós usamos a parte da lateral de trás, que ela é usinada, né? Seja ela aqui, não sei qual que é o projeto, mas normalmente 3 centímetros é o que usa, normalmente 3 centímetros na parte lateral, né? Na hora que vai fazer a virada. Se você for usar uma estrutura direto na parede, você aqui usa em torno aí de 3 centímetros a 4 centímetros, mesmo você usando um metalon mais fino. Por quê? Porque você precisa entender que você precisa aplumar essa parede, você precisa nivelar a sua estrutura. Por isso nós usamos aqui em média 3 centímetros. Pessoal, aqui ó, daqui, né, da virada aqui ó, até essa parte aqui ó, você não pode ter mais do que 1,50 metros, porque se você tiver mais do que 1,50 metros aqui, mais do que 1,47 m, pessoal, mais preciso, 1,47 m, se você tiver mais do que isso, você não consegue usar uma placa de ACM inteira na sua fachada, na sua coluna. Então assim, você precisa primeiramente saber qual que é a medida da fachada que você está fazendo, qual que é o projeto que você vai executar ali. Se você tiver ela maior aqui, o que normalmente é feito? Normalmente é feito a divisão, tá? Normalmente é feito uma emenda aqui. Essa emenda, ela tem que ser feita como? Para ficar mais fácil de você executar o seu trabalho, você começa a fazer a sua fachada daqui para cá, ok, pessoal? De cima para baixo. Por quê? Porque o corte que você vai precisar dar, você dá ele na base aqui, ó. Aqui tá o passeio, né? Aqui tá o chão. E essa parte aqui, ó, é a parte que você tem, porque normalmente as fachadas de loja, elas têm um declive, de repente seja pouco, mas tem umas que são assim muito grandes. Então assim, para você ter um alinhamento, você pegar da base da sua placa, né, da base da placa aqui, você colocar a primeira chapa de cima para baixo, que é o sentido mais fácil de instalação. De repente algumas pessoas gostam de fazer de baixo para cima, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto de fazer da placa para baixo, porque eu gosto de dar o acabamento na parte de baixo. Eu não deixo o meu acabamento para cima, porque é muito mais difícil de eu fazer esse acabamento aqui do que eu fazer ele aqui embaixo, porque normalmente dificilmente eu pego uma fachada aonde o passeio aqui está totalmente nivelado para mim executar o meu trabalho. Normalmente são passeios desnivelados, né? Mesmo ele sendo novinho, azulejado, ou passeio aí que tem um cimento queimado, ou um passeio com cimento grosso, mas que está novo, mesmo assim você vai encontrar ali uma variação de altura daqui, ó, para cá, tá? Então você precisa entender e estudar qual que é o melhor projeto que você vai estar executando aí. Os melhores projetos que eu executo são esses de quando nós usamos divisas, nas nossas colunas.
nós fazemos ele daqui para baixo, tá? Porque daqui para baixo o seu trabalho vai ficar muito melhor, o acabamento muito melhor, tá, ok? E outra coisa, pessoal, a minha placa que eu vou executar ela aqui, ó, a minha placa que eu vou fazer aqui, eu preciso entender primeiramente qual que é o projeto que está lá, porque normalmente nós trazemos aqui uma placa sem emenda, né, uma placa inteiriça. Mas essa placa, para ela vir aqui, para ela ser inteiriça, para ela não ter nenhuma emenda, o que é necessário fazer? Ela não pode passar aqui, tipo, se aqui tem 3 centímetros, aqui também nós precisamos ter 3 centímetros. Então, nós vamos diminuir nessa placa, em média, 6 centímetros. Essa placa, ela não pode ter mais do que 4 metros e 94 centímetros. Porque se ela tiver mais do que isso, é necessário você fazer uma emenda, né? Ou até mesmo por módulos. Aí você vai falar para o seu cliente, você vai comentar com o seu cliente a forma, né? Na hora que você for executar o projeto, ou se você for fazer o projeto, né, para o seu cliente, se for você que for fazer esse projeto, você já colocar ali formas de módulos que você vai usar. Módulos, é muito importante você falar isso para o seu cliente, que você vai usar módulos na fachada dele, para que ele, na hora que você for entregar o trabalho, ele não ficar satisfeito, tá, ok? Isso é muito importante, porque quando nós falamos somente a respeito da fachada, apresentamos, fazemos um layout e não colocamos as divisões, o cliente ali, ele entende que nós vamos fazer uma placa inteiriça. Então, assim, para não ficar um disse-me-disse entre você e seu cliente, o que eu sugiro a você fazer? Primeiramente, quando você for montar o seu layout, quando você for montar o seu projeto, você já colocar essas linhas de módulos que você vai fazer ali ele já vai entender que você vai fazer a fachada dele por módulos, tá, ok? Então, assim, essa dica aqui, pessoal, é uma dica muito importante. Para quê? Para que você não fique para que o seu cliente não fique insatisfeito com a entrega do seu material, né, do seu trabalho, e também você não fique chateado. Por quê? Porque se você colocou no layout lá, se você fez um projeto e colocou no seu contrato e não especificou isso daqui, você pode muito bem perder este trabalho. Você pode muito bem ser obrigado a fazer de uma forma que você não prometeu, tá, ok? Então, assim, lembrando que essa base aqui também, ó, ela tem que vir junto com essa placa. Para quê? Para não dar aquela emenda aqui, ó, tá, ok? Para que você não tenha uma emenda aqui. Então, assim, se eu tenho uma placa, se eu tenho uma coluna aqui de 2,50 metros de altura, ou um pouco menos, né? Porque normalmente coluna de loja, parede de loja aqui, ó, entre essa parte e essa parte aqui, elas não passam de 2,50 metros. Então, assim, se você encontrar uma fachada que tenha mais do que isso daqui, você precisa trabalhar com uma chapa deitada, para que você não tenha perda de material. Porque se você trabalhar com ela em pé, uma fachada, ela tiver a coluna aqui com altura superior a 2,50, para você estar usando uma chapa para fazer as duas colunas, você vai estar ali perdendo material. Então, assim, se ela tiver acima de 2,50 metros, você trabalha com ela invertida.
Pessoal, muito importante você observar o sentido da sua instalação. Se você instalar a sua chapa de ACM, ela tem, normalmente todas as chapas de ACM, elas têm a indicação, o sentido de instalação. Aquilo lá, pessoal, não é aleatório, tá ok? Aquilo lá é para você seguir. Se você começar a instalar um ACM com a seta indicando para a esquerda ou para a direita, você tem que continuar fazendo as instalações no sentido que você iniciou. Se você iniciar uma fachada fazendo a instalação com a seta para a esquerda, para minha esquerda aqui, tá, pessoal? Para minha esquerda, você tem que fazer todas elas para a esquerda. Se você faz a seta para a direita, tô dizendo aqui agora para minha direita, tá, pessoal? Você tem que fazer ela com todas elas para a direita. Por quê? Porque quando nós casamos o ACM em instalação, aqui ó, vamos pôr por módulos, tá, pessoal? Aqui ó, os módulos, isso aqui são os módulos do ACM. Se eu fizer a instalação assim, ó, ou vice-versa, assim, nós vamos ter aqui uma diferença de tonalidade. A pintura, ela é feita nesse sentido. Se eu fizer a minha instalação, eu colocar assim e colocar assim, eu tenho diferença de tonalidade. Isso é perceptível, tá, pessoal? Vocês têm que aprender a respeito da instalação. Se ela é feita para a esquerda, toda ela tem que ser feita para a esquerda. Se ela é feita para a direita, toda ela é feita para a direita. E nunca é aleatório, porque dá diferença de tonalidade. Encontro de chapa em pé e deitado dá diferença ali de tonalidade. Se você fizer a sua coluna deitada, se você fizer pegar a sua placa e partir ela, usinando ela dessa forma aqui, como nós falamos, você tem que começar de cima para baixo, que é a maneira mais fácil e melhor de ser executado, tá? Você vai pegar a sua placa e vai fazer a instalação nela no sentido deitado, seja para a esquerda ou para a direita, mas lembrando que tem a entrada de porta aqui, pessoal. Essa entrada de porta, como eu disse, para vocês não ter essa emenda que fica feio, né? Na hora que você chega, você vê uma emenda ali na entrada da loja, vocês usinar essas. Se você for fazer por módulos, você usar o meio da placa, né? Você dividir o meio da placa, o meio da loja, faz para a direita, faz para a esquerda. E aqui você vai usinar aqui a parte da estrutura, e aqui você vai usinar também a parte para baixo da estrutura, dando aquela viradinha que é o acabamento, que é o charme, para que a hora que a pessoa sai da loja, elas não vejam ali estrutura nenhuma. Então assim, você vai dar aquele acabamentozinho por dentro também, tá? Não somente por cima. Aqui também é muito importante você dar esse acabamento. Mas como assim que eu não vou ter sobra de material? Quando nós pegamos uma fachada aqui acima de 2,50 m, vamos falar aqui a respeito de chapas com 1,22 m, tá? Então assim, 1,22 m multiplicado por 2, ela vai dar 2,44 m. Aqui, ó, nós temos aqui uma indicação aqui de 2,50 m, mas eu fui lá no projeto lá e vi que essa coluna aqui, ela tem aqui 2,80 m, 2,85 m, 2,90 m, 2,95 m. O que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma chapa de 1,5 m de largura e vou trabalhar com ela deitada, né? Então assim, a gente olha perda de material como? Olhando os projetos, né? Então assim, você tem que olhar o seu projeto, alinhar direitinho ali e ver qual que é a altura de coluna, qual que é a altura interna de porta,
qual que é o avanço que o seu cliente quer, que você tira o ACM da parede, porque tem clientes que não gostam do ACM com 2 centímetros, com 3 centímetros de parede. Tem cliente que gosta que você avança aí 7, 8, até mesmo 10 centímetros da parede. Então tudo isso precisa ser analisado no projeto, mas dificilmente, se você usar essas formas, seja elas chapa inteira aqui, utilizando uma coluna de 2,50 m, ou se você inverter uma coluna aí até de 3 metros de altura, você pegar essa mesma chapa de 1,50 m e inverter ela, você vai ter aqui uma coluna de 3 metros. Dificilmente você vai encontrar uma coluna de 3 metros. Então, a respeito de altura e perda de material aqui, você não vai ter nenhuma, e se tiver aqui é mínima. E são percas assim, pessoal, que você consegue encaixar no seu orçamento, tá? Você não consegue encaixar no seu orçamento aí se você tiver sobra de material aí acima de 1,50 m, acima de 2 metros. Isso é sobra de material muito grande que você não consegue jogar para o cliente. Então assim, você fica lá com essas sobras de material lá na sua empresa ou no seu galpão, fica guardado ali aquela sobra, e de repente você fica ali com ela muito tempo e não consegue repassar, porque se você tem sobra de material, vamos colocar de 1,50 m por 1 de altura, ou 1,50 m por 1,50 m, são sobras que dificilmente você consegue encaixá-las em outra fachada. E mesmo sabendo que se você comprar diferentes marcas de material, você vai ter diferenças ali na hora da instalação, você vai ter diferença de tonalidades de pintura, mesmo você comprando a mesma qualidade, a mesma cor, né? Vamos colocar aqui o preto de uma empresa, ele é diferente do preto da outra empresa. Jamais você vai encontrar fabricantes diferentes com a mesma tonalidade de acabamento. Isso é muito difícil de se encontrar, tá ok? Então assim, a dica se você pegar uma fachada e analisar a forma que você vai executar, qual que é a forma que o cliente está querendo, a forma que você vai ali fazer os cortes na chapa. Primeiramente você vai fazer exatamente isso daqui. Aqui é um esboçozinho, pessoal, bem aleatório, mas normalmente como que é feito? Você vai ali no computador, nós usamos aqui na nossa empresa o CorelDRAW. Então assim, a gente coloca ali no nosso computador as medidas, as dimensões. Normalmente batemos uma foto da frente da fachada, da frente da loja do cliente, e ali nós montamos um layoutzinho para ele exatamente em cima da fachada onde ele está. Nós colocamos ali a dimensão, pessoal, da fachada, dimensão da loja do cliente, e ali nós fazemos as repartições, as formas que nós vamos estar cortando a nossa chapa, a forma aonde nós vamos fazer a usinagem. Para quê? Para que as sobras sejam mínimas, aonde nós conseguimos repassar esses valores para o cliente. Primeiro, forma de estruturar, isso é muito importante também, porque não é somente o ACM que dá sobra, né? Você tem muita sobra ali também da parte de estrutura. Como que você vai precisar estruturar a sua fachada? Para quê? Para que você tenha um bom aproveitamento da barra do metalon ou da barra de alumínio que você vai estar utilizando. Normalmente são barras de 6 metros. Então assim, você precisa entender, olhar, né, fazer as medidas totais, medida total
medida parcial aqui, onde você vai estar fazendo a coluna, a forma que vai ser usado aqui a sua placa, né? A forma que você vai estar fazendo as divisões, de como você vai estar colocando ali as barras de trava da sua fachada. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, essa parte da coluna, eu principalmente indico você, se for uma coluna grande, você fazer ela com no máximo 60 centímetros de diferença de uma barra para outra, tá? Para quê? Para que não fique aquele ACM Mushiba, sabe? Não dê aquela impressão do seu ACM está baulado, do seu ACM está saindo. Normalmente, a parte da base, a parte menor aqui da coluna, nós usamos mais estrutura. Nós usamos a estrutura na horizontal e usamos a estrutura na vertical. Por quê? Porque são na parte mais baixa é onde que o cliente ele corre mais risco das pessoas danificar a fachada dele. Por isso nós usamos uma base de estrutura maior na parte de baixo da nossa fachada. Você tem que passar para o cliente? Claro que tem, né? Você tem que repassar isso para ele e mostrar para ele que aquela parte de baixo é a parte que ele corre mais risco na hora dele ser prejudicado. De repente uma pessoa chega ali, encosta, coloca os pés, coloca o pé ali, dá aquela encostadinha básica. Então assim, aquela parte de baixo é a parte mais importante que vocês têm que fazer ela com uma boa estrutura. E isso vocês vão colocar no projeto de vocês ali também. Na hora de você estar colocando ali na tela do seu computador, na hora de você fazer aquele cálculo, na hora de você fazer o esboço da fachada do seu cliente, você precisa ali colocar tudo isso para que você não venha ter nenhuma sobra de material. O mínimo de sobra que você tiver na estrutura. Se você tem sobra na ferragem, você usa aquelas sobras para você fazer a ancoragem da sua fachada, tá ok? Se você vai fazer um avanço, você usa normalmente sobras, né, daquele trabalho para você ali fazer o avanço desejado por você ou até mesmo pelo seu cliente, tá ok? Isso é muito importante, vocês adquirir esse conhecimento. Se vocês não têm um conhecimento ali de programa, de projetos, faça você mesmo aí no CorelDRAW, né? O CorelDRAW hoje ele é um programa muito usado para fazer esses layoutzinhos básicos, né? Nós usamos os básicos do básico, nós usamos o CorelDRAW, que ali nós fazemos ali com rapidez, e ele tem uma eficácia muito grande em relação a medidas, né? Tudo isso. Nós batemos ali a foto ali do local onde vamos fazer a execução, e ali nós montamos, né, nas dimensões que nós fomos lá no cliente e tiramos as medidas. Você faz a dimensão da placa, você faz a dimensão das colunas, e ali você vai entender aonde é que você vai fazer a usinagem, onde é que você vai fazer a parte estrutural e aonde você não vai ter ali sobra de material. E se você tiver sobra de material, você ter o mínimo para que você não venha ter nenhum tipo de prejuízo. Lembrando que nós temos que usar um máximo da chapa de ACM. Qual que é a medida da chapa hoje? Normalmente 1,22 m ou 1,50 m. Temos chapas aí também de 1,25 m, mas dificilmente encontrado no mercado, tá ok? Pelo menos aqui na cidade de Belo Horizonte, tá pessoal? De onde nós estamos falando. Eu não sei de onde que você está, qual é a sua cidade, e gostaria de te conhecer melhor,
Por isso eu peço que você deixe aí nos comentários de onde que você qual que é a sua função, qual que é a parte que você tem dificuldade aqui na execução, qual que é a parte que você tem dificuldade na parte do projeto, aonde que é aqui as formas que tem que tirar a medida. Tudo isso deixe aí nos comentários para que nós possamos analisar e ali tirar as dúvidas, tá ok, pessoal? Vai ser um grande prazer estar ali trocando ideias, trocando informações com vocês, tá ok? Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te encorajar a você estar se inscrevendo, ativando aí o sininho, para que nós viermos postarmos novos vídeos, você vai ser priorizado a estar recebendo aí, tá ok, pessoal? Compartilhe também os nossos vídeos para que eles possam alcançar novas pessoas e aí sim estar nos incentivando a gravar novos vídeos, tá ok? Deixa aí o seu joinha. Pessoal, qual que é o programa que eu vou te indicar aqui? Qual que é a forma que eu vou te indicar? É a forma que você precisa ler um projeto e aí sim você analisar. Você vai dimensionar. Lembrando que a chapa de ACM ela tem 5 metros por 1,22 ou 5 metros por 1,50. Você vai colocar ali, ó. Você vai colocar uma chapa aqui, ó. 5 metros por 1,22 ou 5 por 1,50, que são normalmente as medidas. Se eu for usar ela assim, eu vou ter 1,50 por 5. A minha fachada, normalmente, dentro da coluna, as lojas, ela tem em torno de 30 centímetros, que é aquela parte que fica por cima, né, daquela parte onde entra para dentro da loja. Então, eu vou usar aqui 30 centímetros na parte de baixo, tá reservada para base da coluna. Vai me sobrar aqui 1,20 m. Se o meu cliente normalmente placas grandes assim, nós usamos aqui, ó, uma base de caixa com 7 centímetros. Então aqui nós vamos ter 37 centímetros a menos aqui. Então eu vou poder usar aqui, pessoal, 1,50 menos esse tamanho aqui que eu vou ter, né, que é 37. Eu vou poder usar aqui, ó, 1,13 m de altura. 1,13 m é o que eu vou poder usar aqui, porque eu preciso fazer esse avanço aqui de cima aqui, ó. E a mesma coisa, pessoal, eu vou descontar desses 5 metros aqui, ó, 14 centímetros. Por quê? Porque eu preciso 7 do lado de cá e 7 do lado de cá, que é um avanço considerável aqui nas fachadas, tá? E aqui nós vamos descer a nossa coluna com esse avanço também de 7 centímetros. Então, pessoal, nós precisamos entender a respeito, primeiro aqui, ver qual que é o projeto do seu cliente. Se o seu cliente tiver um bom projeto, né, um projeto que é você colar o ACM ali na parede de 2 centímetros ou no máximo 3 centímetros, você tem um aproveitamento maior da sua chapa. Mas tudo isso você tem que entender primeiro ali as medidas. Não tem como eu te passar aqui uma forma exata, porque você precisa ter uma medida de uma fachada, você precisa ter a medida da loja do seu cliente, para aí sim você chegar e fazer ali a repartição. A forma mais fácil de repartir é aquela forma que nós comentamos com vocês aqui, é a forma de você utilizar a coluna ou em pé inteiriça, que é uma coluna que fica
é sem dúvida muito mais bonita, mas para isso nós não podemos ter essa sobra de material. Se ela tiver, além disso, se você quiser usar uma chapa de 1,22 m, você faz 1,22 m, 1,22 m, 2,40 m, e a sobra que der da outra chapa, você utiliza metade e metade, dá 3 metros. Mas uma coluna de 3 metros, pessoal, é indicado você comprar aí fácil, uma chapa de 1,5 m, que ao invés de você ter nessa coluna 2 emendas, você vai ter apenas uma emenda, e uma emenda na coluna é muito mais bonito do que 2 emendas, tá ok? 2 emendas, uma coluna com uma emenda central numa chapa de 1,50 m, você tem aí fácil 3 metros de altura de coluna. Dificilmente vai ter loja, porta de loja com 3 metros de altura. Isso, pessoal, estou falando de lojas menores, tá? Aqui nós estamos falando aqui de projetos pequenos, projetos de lojas de pequeno porte, porque projeto de grande porte, né? Projeto onde nós falamos aí a respeito de grandes metragem, né? Vamos colocar aí acima de 50 metros, acima de 40 metros já é um projeto de metragem considerável, né? Porque 40 metros de ACM, tranquilamente aí você vai usar 8, 9 chapas de ACM, dependendo da forma que vai ser executado, tá? E esse tipo de projeto aí nós já indicamos você fazer eles por bandeja. Então, assim, é um projeto onde você vai ter maior aproveitamento e também vai ter uma qualidade bem melhor, porque o projeto de bandeja para uma fachada de grande porte, ele é 100% indicado. Então, assim, se você pegar uma fachada de grande porte e for usar junta seca, né? No caso, a junta seca de chapa inteiriça, mesmo assim, nós indicamos você fazer esse projeto por módulos, mesmo que seja de junta seca, mesmo que seja de chapa sem bandeja, nós indicamos você fazer por módulos e nunca fazer, dependendo da altura, você fazer ele com chapa inteira, porque uma chapa inteira, dependendo da altura que você vai estar usando ela, você vai ter dificuldade de instalação e corre um risco muito grande. Então, assim, 5 metros por 1,22 m, você vai ter aí 6 metros quadrados de chapa na sua, né, ali na hora de elevar. Então, assim, isso é muito, se for numa altura bem alta, ou se for numa altura considerável, você vai ter ali um pouco de dificuldade na hora da instalação, a não ser que você faça, né, ali um painel primeiramente, né, um painel com uma estrutura bem boa, e ali você vem com os módulos de gancho, né, com o painel com modulado de gancho. Você faz as instalações dessa forma, e assim você vai ajustando a sua fachada. Esse é um jeito bem fácil de você estar fazendo a sua fachada, e aqui também é um jeito que você consegue calcular para você não ter sobra de material. Essa é uma forma básica, onde você vai instalar projetos, né, maiores, né, uma fachada maior, onde você vai ter o mínimo de sobra. Essa forma que eu expliquei para vocês, tá ok? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que você tiver aí a respeito de projeto, a respeito de medidas, como que você pode fazer para ter o mínimo de sobra no seu material, quiser compartilhar com a gente aí essa dúvida, deixa aí escrito aí nos comentários, e acompanha a gente aí também no nosso canal lá no Instagram, Vivendo de ACM.
vai ser um prazer estar ali compartilhando com vocês ali alguns conteúdos também, tá ok? Temos vídeos lá também. Então assim, se inscreva no nosso canal lá também, segue a gente lá e vai ser um prazer ter vocês conosco, tá ok? Pessoal, essa parte de sobra de material, ela é muito perplexa, né? Então assim, nós temos que entender primeiramente qual que são as medidas. Então assim, como eu falei, dificilmente nós iremos conseguir falar aqui com você como você vai conseguir aqui ter esse rendimento preciso, né? Mas aqui vocês com um pouco aqui dessa dica, né, com um pouco aqui daquilo que nós falamos aqui, vocês já conseguem entender como que vai ser feito para vocês terem um mínimo de perdas, né, do seu material. Aqui vocês têm que entender a respeito de projeto, a respeito de execução da melhor forma. Essa é o melhor jeito de vocês chegar até o final aí, sem perder material, sem perder tanto material, né? Porque dificilmente uma fachada você consegue fazer ela certinha, sem bater, sem perder medidas, porque mesmo que a base das colunas você perde, né? Você ali tem uma perda pelo fato do desnivelamento, né, de passeios ali de desnível. Então assim, nós precisamos entender a respeito disso daí, olhar o meu projeto, visualizar, observar, colocar lá no computador, botar lá no Corel lá para vocês entender onde é que você vai fazer o corte, a usinagem, que aí sim vocês vão ter um mínimo de perdas aí no seu material, tá ok? O Corel é um programa muito fácil de se usar, é um programa ali, se você pegar o básico do Corel, você consegue fazer isso daí. Eu não sei outro programa, eu não conheço, né? Nós fazemos no Corel ou fazemos ali no Photoshop, Illustrator, são os programas que nós usamos aqui. Outros programas eu não tenho conhecimento, tá ok, pessoal? De execução. Então assim, se você tem um programa na sua empresa, ou se você tem um programa aí na sua casa, que você consegue fazer um layoutzinho, nesse programa você consegue dimensionar ali aonde que você vai fazer os cortes, aonde é que você vai fazer a usinagem, qual é a forma que você vai fazer a parte estrutural, tá? Porque não adianta eu ter um projeto somente para o ACM, eu tenho que ter um projeto de execução da minha estrutura. Eu entendendo onde é que eu vou fazer a minha estrutura, eu vou ter um mínimo de sobra do meu material, seja ele no geral, seja ele no ACM, ou seja ele estrutural, tá ok? Qual que é o projeto que você vai estar usando. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer por estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando desse conteúdo, um conteúdo básico, mas um conteúdo que quando você consegue executá-lo com precisão e você não ter sobra de material no seu trabalho, na sua fachada, isso gera um lucro enorme, né? Porque cada vez que sobra um pedaço de ACM, é o lucro que nós deixamos de ter, tá ok? Porque nós falamos aqui da cidade de Belo Horizonte e o valor da chapa de ACM aqui, pessoal, ele gira em torno de 590 a 850 reais. Nós estamos falando aí a respeito de chapa de 1,22 m até 1,50 m, isso nas cores padrão, cor normal, tá ok? Nas cores mais usadas, tipo preto, branco, amarelo, azul, vermelho. Então assim, fugindo dessas cores, logicamente que os valores aumentam, mas essas cores, esses tons, são os tons que nós estamos falando aqui a respeito desses valores, que são preços mais baixos. Eu não sei qual que é o preço aí na sua cidade, deixa aí de onde que você é e qual que é o preço que você consegue comprar o ACM aí também, e qual que é a dificuldade que você tem na hora de fazer o seu projeto e ver aí que está tendo sobra de material, tá ok? De repente você manda aí pra gente aí nós podemos aí estar te ajudando e compartilhando com você algum conhecimento
a respeito disso daí, tá ok, pessoal? Lembrando aí que não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos para que possamos estar chegando aí em outros lugares também. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês e fique com Deus e um beijo grande no coração de cada um.